Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global e esse vídeo é um pouco diferente do que o habitual porque eu estou em Assunção, a capital do Paraguai, e eu vou responder as perguntas que me fizeram na quarta-feira dessa semana enquanto eu estava em trânsito no aeroporto lá no meu Instagram pessoal. A propósito, se você não me segue lá ainda, considere seguir para poder aproveitar as próximas oportunidades de participar desse quadro. O Instagram é @guilhermebauer.s e o da Capital Global é @capital.global. E eu vim aqui para Assunção, a capital do Paraguai, para poder atender um cliente em específico e também produzir conteúdo. Tem muita coisa bacana para vir por aí, mas eu não vou dar mais spoilers. Aguarde cenas para os próximos capítulos. E aí, aproveitando essa manhã de sábado, eu decidi gravar esse perguntas e respostas que irá ao ar amanhã. Pois bem, a primeira pergunta que me fizeram no Instagram foi do Roberto Costa, que me questionou que se microempresário no Brasil que trabalha como MEI, assistência técnica de máquinas agrícolas, que é o caso dele em específico, se o Paraguai é um país que faz sentido, se é um país viável. E sim, eu considero que é um país viável, que faz sentido. Por aqui, o imposto de renda de pessoa física é de 10% e você consegue usar várias despesas dedutíveis, razão pela qual você vai pagar muito menos impostos do que se você fosse pagar imposto no Brasil, mesmo que como MEI, em muitos casos. Além disso, assim como no caso do Brasil, o mercado do Paraguai também é fortemente agrícola. Há alguns dias eu peguei a estrada de Cidade do Leste até Assunção, aliás, uma estrada extraordinária, e ela é rodeada por fazendas, que mostra a grande força de produção agrícola que esse país possui. Uma boa rota de escoar e também fazendas às suas redondezas dessa rota. Evidentemente, se o país é forte na área agrícola, setores como o de quem trabalha com reparo dessas máquinas tende a se beneficiar. O Mário Farias 11 questionou se há algum país na Europa que tenha menos impostos do que o Uruguai. E olha, hoje em dia os países não são assim, imposto zero. Na verdade, eles têm um imposto alto e aí tem vários vírgulas ali, pontos de exceções que fazem com que você tenha uma vida com menos tributação. É o caso do Uruguai, por exemplo. Lá tem imposto. A questão é que o imposto é sobre o regime de fonte de renda territorial. Ou seja, eles só estão interessados em tributar você pelo dinheiro que você ganha da fronteira para dentro. Mas aí vão tributar. Se for de fora, é aí que não tem imposto. E então, assim, na Europa a gente encontra, via de regra, coisas semelhantes a isso. Exceto Mônaco, que realmente é um paraíso fiscal, o imposto é zero e acabou. O resto da Europa normalmente não, o imposto aqui é alto. Você tem que pagar até 60%. Mas aí tem o regime do fonte de renda do residente não domiciliado no Reino Unido, em Malta, no Chipre, segundo o qual eles também só vão estar interessados em tributar você a renda que você ganha dentro do país ou que traz para dentro do país. Tem a lei de Beckham na Espanha, tem alguns outros regimes em Portugal, como o RNH, que agora está saindo. Enfim, algumas alternativas você encontra. Ou mesmo o imposto ele é mais alto, só que ele é sobre os lucros e aí eles permitem que você faça muitas deduções. Então dá sim para se encontrar coisa melhor do que o Uruguai, mas não existe uma resposta de prateleira aqui. Depende muito de caso a caso. E aí já vou aproveitar aqui e emendar a pergunta do Rodrigo Alves, que questionou se em Luxemburgo existe imposto de ganho de capital. E sim, lá existe, que vai de 0 até 45,78%, salvo engano, quando você vende bens móveis, ou seja, ações de empresas, por exemplo. Só que esse imposto ele só incide para vendas que você faz em prazos inferiores a 6 meses. Ou seja, se você é um buy and holder por lá, você consegue evitar que haja imposto de ganho de capital nas vendas de ações. O que volto na minha resposta anterior. Então, o imposto ele é altíssimo, mas tem lá as suas vírgulas, as suas exceções, fazendo com que você consiga fazer um planejamento tributário de excelência
para conseguir, quem sabe, zerar os impostos ou mitigá-los bastante. Na sequência, o Paulo Haas questionou: para infoprodutos vendidos no mundo inteiro, qual que é o melhor país para a abertura de uma empresa offshore? Olha, Paulo, não existe uma resposta de prateleira aqui também. Se você vende para o mundo inteiro, talvez você tenha que ter 3, 4 estruturas diferentes. Uma para atender a Ásia, uma para atender a Europa, uma para atender a América Latina. Vai depender também onde está o teu centro de distribuição, se você precisa ou não precisa ter estoque. Se bem que é infoprodutos, né? Então eu pressuponho de que você não tem estoque, é um bem intangível. Ainda assim, você tem que ver, então, o gateway de pagamento como o teu principal desafio. Então, se você vai vender para a Europa e botar uma empresa do Panamá, olha, teu gateway de pagamento provavelmente, primeiro que o alemão lá não vai querer pagar para uma empresa panamenha. Segundo que os gateways de pagamento vão ser poucos, vão ser caros e difíceis de acessar. Então, não tem uma melhor opção, vai depender de várias questões, mas considere olhar com mais atenção uma LLC nos Estados Unidos, uma SA no Uruguai, uma LP no Canadá, uma LLP no Reino Unido. Essas são algumas opções que você pode estudar a ideia de aprofundar para o seu caso. Depende do seu ticket do produto, dos gateways de pagamento, se você precisa trazer dinheiro para o Brasil ou não, onde que você é residente fiscal e onde que está a maior parte dos teus clientes. Mas, via de regra, essas são opções interessantes. O Danilo RD questionou: se sendo estrangeiro, quais são as opções para abrir um restaurante no Brasil? Olha, se você quer abrir um restaurante no Brasil, você vai precisar fazer a abertura da sua empresa no Brasil mesmo. E aí pode ser uma limitada, por exemplo. Agora, considerando que você é estrangeiro, talvez você, muito provavelmente, melhor dizendo, não vai conseguir ter a empresa no regime tributário do Simples Nacional, porque ele tem várias restrições para estrangeiros. Então, se você não se nacionalizar, dificilmente você vai conseguir optar esse regime. Então, acabaria sendo mais interessante, quem sabe, um lucro presumido. Em alguns casos mesmo, para quem já está com uma operação maior, principalmente, aí o lucro real. Mas restaurante quase sempre é simples e quando sai do simples, já começa a ficar inviável. Então, talvez seja até mais interessante você ter um sócio no Brasil, ter o restaurante no nome do sócio e você ter alguma espécie de parceria ou mesmo uma sociedade em contas de participações, uma SCP. Agora, se você quiser entender mais sobre isso, evidentemente você precisa contratar algum tributarista para te auxiliar, alguma mão de obra mais específica do que uma resposta num vídeo não. Faça a abertura de uma empresa sem antes ter feito um estudo de viabilidade prévio. Aí na sequência, o Rodrigo Fiorotti questionou se Dubai virou atrativo para manter investimentos OUS. Eu não sei o que ele quis dizer com esse OUS, perdão pela minha ignorância. Realmente não está vindo na memória, será que é alguma expressão? Investimentos em Dubai, no geral, essas empresas lá são mais interessantes para renda ativa, para renda passiva começou a ficar um pouquinho mais complicado, até pela dificuldade de fazer a abertura de contas. Eu fiz um vídeo recentemente em que eu falo apenas sobre Dubai, as zonas francas dos Emirados Árabes Unidos. Eu vou deixar aqui no izinho para que você possa se aprofundar nesse quesito. O Base Contabilidade me questionou se o acesso ao material da Capital Global Report vai falar sobre as vantagens tributárias aqui do Paraguai. Aliás, por falar nisso, gostaria de aproveitar a deixa e apresentar o Capital Global Report, que é o nosso serviço de assinatura no qual nós fazemos diversos PDFs com material exclusivo para você, com informações que são muito difíceis de encontrar na internet gratuitamente e mesmo paga em língua portuguesa em qualquer outro lugar que não seja no Capital Global Report. Como, por exemplo, informações de como que se faz para abrir uma LLC nos Estados Unidos sozinho, sem auxílio de advogados, como que se faz para manter uma conta bancária offshore com o maior grau de privacidade, quais são as contas que te aceitam, quais são as que não te aceitam, questões também relativas a investimentos no Uruguai, mas vamos falar de outros países também, mas por hora lá já tem um relatório completíssimo sobre aquisição de bens imóveis no Uruguai, se faz sentido, se não faz, qual que é a expectativa de retorno, se é melhor que o Brasil ou não. Olha, tem muita coisa lá e vai chegar cada vez mais coisa, porque a gente vai estar sempre alimentando essa base. Então eu convido você a se inscrever lá no Capital Global Report para ter acesso a todo esse material.
E aí, respondendo a pergunta, se por lá nós vamos falar das vantagens tributárias do Paraguai também, evidentemente que sim, nós vamos falar. Vamos trazer sobre a lei da maquila, vamos trazer sobre a facilidade para brasileiros se instalarem aqui, vamos trazer sobre qual que é o regime de tributação tradicional, como que ele também já é vantajoso, sobre a liberdade de circulação de câmbio e sobre vários outros benefícios que esse país oferece para os brasileiros que desejam empreender em um ambiente com menos amarra. Aí o Rick Schaeffer questionou se a segurança jurídica do Paraguai não é algo tão temeroso quanto no Brasil. E sim, o Paraguai é um país com bastante problema de corrupção, assim como o Brasil. Agora, a diferença é que aqui você vê na cara dura. Muitas vezes o policial te para, teu carro tá tudo certo, mas ele quer te cobrar alguma coisa, arranjar algum problema, porque ele quer fingir que vai te multar para pedir uma propina, alguma coisa assim. Você vai abrir alguma empresa aqui, provavelmente vai passar um fiscal. Mesmo que você faça tudo certo e que eles não tenham o que pedir para você, eles vão tentar. Isso não há dúvidas. Eu acho que é impossível de você empreender no Paraguai sem ter alguma situação constrangedora. Será que isso mostra que o ambiente aqui é pior ou tão ruim quanto o Brasil? Sim, é ruim igual ter corrupção, porém, aqui no Paraguai, pelo menos quando o cara é corrupto você sabe. No Brasil, ele se disfarça de bom moço, o que é pior ainda. Além de corrupto, é demagogo. Então, eu prefiro, quer dizer, eu acho menos pior o sistema do Paraguai. Além do que, como aqui o Estado ele é menor, a gente tem imposto baixo, menos necessidades de alvarás, licenças e tudo mais, os lugares nos quais os fiscais podem exercer a corrupção são menores. Então, acho que é igual para igual o nível de corrupção, mas no Brasil ela tende a te afetar mais e me parece pior até por ser hipócrita. Aí o Pedro MDC questionou se morando no Paraguai, já com fazendas arrendadas no Brasil, se vale a pena dar a saída fiscal. Olha, na maior parte dos casos faz sentido fazer saída fiscal do Brasil, porque aí você não precisa mais pagar impostos para o Brasil, que na pessoa física vai até 27,5%, enquanto que no caso do Paraguai vai até 10%, por exemplo. Então, se você está com dupla residência fiscal, o Paraguai não vai te cobrar, mas o Brasil vai. Então, via de regra, olhando em termos percentuais, fazer a saída fiscal é mais interessante. Só que aí você tem fazenda no Brasil. Se você explora a atividade agrícola no teu CPF, pessoa física, e faz várias deduções no teu imposto de renda, na tua declaração de ajuste anual, quando você faz a saída fiscal, você não faz mais declaração de ajuste anual de imposto de renda, então não vai mais dar para fazer essas deduções. Então tem que sopesar, tem que calcular, tem que analisar. Se as terras já estão arrendadas, há uma maior probabilidade de que a saída fiscal faça sentido no seu caso. Aí tem que ver também linha de crédito no Brasil, se tem problema, você acaba tendo uma maior dificuldade para acessá-las, contas bancárias, entre vários outros pontos negativos. Mas, grosso modo, o que faz mais sentido acaba sendo a saída fiscal, ou já fazê-la de imediato, ou fazer as adaptações necessárias no Brasil para que consiga fazer a saída fiscal posteriormente. Já fiz um vídeo sobre os prós e os contras da saída fiscal, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. O Ian Aguiar questionou quantos por cento do meu patrimônio que eu deixo no Brasil. Poxa, que pergunta indelicada. Brincadeiras à parte, eu não deixo muito patrimônio no Brasil, não. Acho que eu deixo só um bem de família próprio e impenhorável e o dinheiro do jantar, além do capital de giro da empresa. O que sobra, que não é muito, eu mando para o exterior. Eu não sou uma pessoa de muitas posses. A Camila Costa questionou se dá para montar uma offshore para cripto em paraíso fiscal e morar na Europa pagando menos impostos. Sim, dá. Agora, offshore para cripto em paraísos fiscais, só aqui deve ter pelo menos uns 50 países diferentes e na Europa também tem algumas dezenas, então qual que é a estrutura exata tem uma variedade gigantesca, Camila. Vai depender muito do país que você vai morar, se vai fazer a saída fiscal do Brasil ou não, e mesmo se você for morar no país A, B ou C da Europa, não necessariamente o país que você quer abrir a empresa offshore vai funcionar para aquele lá. Talvez você tenha que escolher um outro paraíso fiscal. Alguns funcionam melhor do que outros. Quando se trata de Europa, essa engenharia societária ela é muito mais complexa do que quando você está trabalhando com países como o Brasil, por exemplo. Que a gente acaba tendo soluções mais feijão com arroz até do que quando a pessoa é expatriada.
e é residente fiscal na Europa. Aliás, se você não for residente fiscal na Europa, ficar lá como nômade, aí também vai ser fácil. Aí o Bruno Romagnoli questionou se offshore para ter participação acionária e receber dividendos de empresa brasileira faz sentido. E sim, pode ser que faça sentido se a sua ideia é guardar os seus ativos de dividendos de empresas brasileiras no exterior com maior segurança jurídica, fazer a retirada desses valores, ou se você não é mais residente fiscal no Brasil, é residente fiscal, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez abrir uma corporation lá para ser a dona da empresa brasileira seja algo até imprescindível na sua otimização fiscal, ou ainda para você alcançar um pouco mais de privacidade, porque daí se algum curioso perguntar lá no Consulta CNPJ quem é o sócio da empresa brasileira, ele vai ver que o sócio da empresa brasileira é uma empresa offshore, e aí ele talvez tenha uma maior dificuldade para descobrir quem é o sócio da offshore, por sua vez. Então, assim, algumas vantagens tem, mas evidentemente também tem desvantagens, como, por exemplo, a empresa brasileira não vai mais poder figurar no regime tributário do Simples Nacional, porque o sócio é uma empresa estrangeira. Você não vai ter facilidade, se você não tiver participação como pessoa física na empresa brasileira, para distribuir para o Brasil, vai acabar tendo que distribuir sempre lá para fora. E também tem a questão do custo, você vai ter que manter uma outra empresa lá fora, fazer o trâmite de nacionalização dessa empresa no Brasil. Então não é para todos os casos que compensa, precisa ver caso a caso. O Danilo Mednutri perguntou se eu poderia esclarecer para ele quais são os detalhes do que é um RUC, R-U-C, que se corresponde ao CPF ou CNPJ. RUC significa Registro Único del Contribuinte, e é justamente isso, o CPF e o CNPJ aqui do Paraguai. Para quem é residente aqui, para quem quer abrir conta bancária, isso acaba sendo um número muito importante, é o teu número de identificação fiscal. No Paraguai você se torna um residente fiscal depois de 120 dias de permanência, isso em teoria. Porém, na prática, se você já emitiu o RUC tão logo você conseguiu a sua autorização de residência, você já consegue fazer todos os atos de um residente fiscal do país e pagar os impostos sobre as suas rendas conforme a legislação daqui, que é muito mais favorável do que a brasileira e tem diversas isenções. Não à toa, que o tanto de prédio que a gente vê saindo aqui no Paraguai é uma coisa incrível. Assunção tem me impressionado, o desenvolvimento econômico, mas isso aí eu também não vou me ater, porque a ideia aqui é perguntas e respostas. Quem sabe a gente faz um outro vídeo só sobre isso. O Lone ZKRG falou que assinou o Capital Global Report, perguntou se leva algum tempinho para o acesso ser liberado. Sim, o acesso ele não é imediato, então se você tem interesse em comprar, não deixe para comprar só na hora que você quer ler, porque a gente precisa esperar fazer a compensação do cartão, verificar que deu tudo certo e às vezes leva um tempinho. Pode levar algumas horas. Às vezes é até imediato. Comprou ali no dia de semana e tal, acaba que libera rapidinho, mas tem casos que acaba levando algumas horinhas, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para que você possa adquirir, para que você tenha essa leitura ainda nesse final de semana. O Gabriel BKTT perguntou a partir de quanto de patrimônio que uma offshore faz sentido. Isso depende, se o patrimônio está no Brasil, se o patrimônio está no exterior, qual que é a sua idade, qual que é o seu objetivo com a empresa offshore. Mas se eu fosse falar um número supérfluo, sei lá, 150 mil dólares nos Estados Unidos investidos em ações, talvez uma empresa offshore já faça sentido. Agora, não existe resposta de prateleira. Pode ser que menos do que isso já faça, pode ser que precise muito mais. O ponto é, o custo da empresa offshore, ele não pode ser muito significativo, tem um custo recorrente anual, em comparação com os ganhos do teu patrimônio, com os rendimentos. Então, se a offshore está custando ali uns 3 mil dólares por ano, você tem de ter pelo menos uns 200 mil dólares lá fora que te renda, no mínimo, 3 mil dólares no ano, que é pelo menos para pagar o custo da empresa offshore, que é para você não ter que retirar do principal, pagar só com os juros e a empresa acaba sendo um seguro de vida para evitar que você tenha imposto na sucessão, por exemplo. Isso se a tua ideia for ter uma empresa offshore para fins de planejamento sucessório. Mas sei lá, às vezes a sua ideia é para empreender no exterior. Aí você não precisa ter todo esse capital, você precisa ter uma empresa offshore às vezes para ter um bom gateway de pagamento, por exemplo, que processe vendas de forma global. O Paulo Tolissano, por exemplo, tem um canal no YouTube. Ele falou que esse canal, que tem público no exterior, onde que faz sentido ele abrir uma empresa para fins de receber de AdSense? Bom, se você recebe propaganda do YouTube, isso daí é considerado royalties. Então vai depender muito de onde está o teu público consumidor no exterior. Se estiver nos Estados Unidos e você abrir uma empresa fora dos Estados Unidos, vai ter imposto withholding tax, 30%
que eles costumam fazer a retenção já na fonte para te pagar. Aí para você fugir desse imposto, a melhor maneira acaba sendo você abrir a empresa nos Estados Unidos, engajado na economia lá, uma corporation, por exemplo, aí não vai mais ter um imposto retido, eles vão te pagar o AdSense cheio, só que essa empresa vai ter que fazer contabilidade e no fim de ano vai ter que pagar 21% de imposto, só que é sobre o lucro, então tudo que você tiver de despesa dá para deduzir. Isso é uma solução, mas às vezes você está recebendo tão pouco de AdSense que o custo para ter uma empresa nos Estados Unidos e fazer contabilidade é mais caro do que os 30% que você pagaria retido na fonte se estivesse pagando para um outro país. Então, não tem também uma resposta de prateleira, depende de onde está o teu público consumidor e de quanto que você recebe por mês, quanto que você precisa trazer para o Brasil também, quanto que você pretende deixar no exterior, é uma informação importante. O Paulo Marques questionou se para quem compra e vende Bitcoin em corretoras brasileiras continua valendo a isenção do imposto até 35 mil no valor da venda. Sim, se a tua operação se deu em exchanges brasileiras, ela não foi afetada pela lei que ficou conhecida como Lei das Offshores, que versa sobre rendimentos no exterior. Também teve uma pergunta lá atrás sobre cripto que eu acabei deixando passar aqui, foi do Guilherme Duran, que perguntou onde dá para sacar grandes quantias de criptomoedas, visto que na Binance está limitado a saques de 60 mil dólares. Bom, nesse caso, depende muito qual é a quantia também. O que é grande aqui é 65 mil, 100 mil, 100 milhões, mas... E também... Isso é importante, depende também qual é o prazo e depende se você quer sacar no Brasil em reais ou se você quer sacar em qualquer lugar, podendo ser em dólares. Mas, via de regra, você vai ter que negociar em mercados OTC. Até às vezes a Binance consegue ali o liquidante dela, você vai e conversa com o liquidante e não na plataforma da Binance, porque isso aí é de varejo. Então, vamos supor que tem uma empresa X lá que é quem faz a intermediação de Pix para cripto. Na hora que você compra lá na Binance, você descobre a existência dessa empresa X. Agora você vai sem ter marca uma reunião com essa empresa e ver o que eles têm a oferecer para você também. Isso é o mercado OTC, que é um mercado normalmente de grandes players e não de varejo, e é ali onde você vai conseguir fazer uma liquidação melhor de criptomoedas. E aí também convém fazer um planejamento tributário. Será que é interessante, de fato, você fazer essa liquidação no Brasil? Quanto de imposto que você vai pagar? Será que talvez uma empresa offshore não faça mais sentido? Será que talvez fazer a saída fiscal? Será que o Paraguai não pode ser uma operação interessante? Morar um ano aqui, faz essa operação, liquida as criptos sem imposto, ou melhor, com um imposto bem mais baixo do que seria no Brasil, e posteriormente volta para o país, para a sua terra, daqui a um tempo, se desejar? Bom, isso é algo a se considerar também, um planejamento sempre cai bem. E por esse vídeo nós ficamos aqui. Se você quiser algo mais personalizado, nosso contato, nosso site estão sempre na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.